Nossa morte. Amém. Bem, meus amigos, boa noite. Ao invés de a gente falar um pouquinho, refletir, né? Pensar um pouquinho, a gente pode aproveitar melhor esses 3 dias que antecedem a Páscoa, como está anunciado. E a ideia é tanto observar um pouquinho, né? Algumas virtudes que a gente possa olhar para Jesus Cristo, né? Algumas das cenas, mas também, no caso, pensar como é que a gente pode aproveitar enquanto estratégia pessoal interior diante desses fatos, desses episódios, né? Então, um pouquinho juntar essas duas coisas. Então, o que se falava, né? Que a gente ia pensar também em 7 virtudes, em 7 cenas da vida de Cristo, a começar pela manhã da quinta-feira, que é a questão da Eucaristia, e contemplar nessa cena, de modo especial, isso da generosidade. É interessante porque, como a gente se coloca a olhar uma virtude de Nosso Senhor, a gente pode pensar em que medida que isso pode aproveitar para a vida espiritual, né? Então, primeiro, lembrar que nas 7 cenas, que a gente vai falar um pouquinho delas aqui, 7 virtudes, Jesus Cristo é um personagem, está presente nelas, é protagonista, né? Ele que está agindo, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa viva, em que essa comunicação se dá, portanto, de modo presente, de modo interferente. Eu falo, interfiro, ele fala e interfere em mim. É diferente quando eu me coloco, por exemplo, a analisar a história de Sócrates ou de Napoleão, em que eu posso ler, saber da história dele, até me interessar, mas não é uma pessoa com quem eu me relaciono exatamente. E, ao lembrar também que Jesus Cristo acaba sendo o próprio Deus, que dá sentido à nossa existência, portanto, o que ele disse, o que ele falou, o que ele viveu, acaba tendo a conotação muito mais importante para a nossa própria vida. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ele falava, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu vim para que todos tenham vida em abundância. Então, é uma promessa feita aí, de que, ao segui-lo, ao buscá-lo, a gente vai atingir a felicidade plena, que é o que cada um de nós pretende realmente alcançar. Bom, então, quando a gente fala, né, vamos colocar na oração e contemplar Cristo. Então, eu posso ler um relato, né, sobre a vida de Nosso Senhor, e nesse contexto, ao fazê-lo, né, ao ler esse relato, a gente também se coloca dentro da cena, São José aconselhava isso também para poder participar melhor da situação concreta, viver essa empatia, colocar-se ao lado dele, e a gente conseguiria também experimentar um pouco mais aquela situação concreta. E ao considerar, né, a gente pode imaginar que a gente está lidando com uma pessoa que está viva, então eu vou pedindo que ele próprio me ajude com a sua graça, nesse exercício que eu estou querendo fazer, que é um exercício espiritual, colocar-se diante de Deus, para comunicar-se com ele, que a própria graça divina possa ir atuando, né? E pedir ao próprio Senhor, nesse caso também, que a nossa imaginação, portanto, possa trabalhar da melhor forma possível, né? Então a gente busca concentração, busca um local adequado, busca, digamos assim, a atmosfera própria, né? Essa atmosfera de silêncio, que possa facilitar também a concentração, e eventualmente algum livro de apoio. Falo do Evangelho, você pode folhear uma cena. Mas às vezes também eu posso usar um livro que vai me inspirar, a partir da experiência de outros santos, a partir da sugestão da própria Igreja Católica, né? E muitas vezes nos faz também, né, esses convites na própria liturgia. Então, usar alguma estratégia que possa nos conduzir interiormente a colocarmos-nos diante de Jesus Cristo, né, ao contemplar a cena, ao vê-lo, né, e, portanto, facilitar essa comunicação com ele. Então, veja, a gente tem que ter claro que eu tenho que colocar recursos, portanto, da minha inteligência, da minha capacidade intelectual, da minha capacidade de estratégia de trabalho e concentração, para poder realizar melhor essa experiência, né, espiritual. Então, não basta simplesmente me colocar diante do Nosso Senhor, né, ou me posicionar diante dele, e deixar a coisa ir rolando, como se fosse nada, como se fosse um filme na televisão. Então, de rigor, é uma preparação. Então, para facilitar também a gente enriquecer mais ainda esse momento, vamos pensar, se cada um de nós aqui fosse realmente encontrar-se com uma personalidade muito importante, eu gosto de falar, quando eu falo dessa ideia, pensar no Papa. Então, você prepararia essa conversa, né? Você, de certa forma, selecionaria os conteúdos do que falaria. Então, é uma providência. Então, a mesma matéria se aplica na nossa vida de oração. Então, quando eu vou para o Evangelho, ler o Evangelho também, fazer uma leitura espiritual, fazer uma oração mental, é bom pensar que se conta, Deus contaria que a gente possa a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, a nossa experiência já profissional, com aquela tarefa a qual me dedico, e que eu faço pela tarefa com concentração, com ordem, né, com diligência. Então, com essa ordem, essa concentração e diligência também nessa tarefa.
E a gente fala, então eu posso agora, nesses dias, realmente ler essas partes da vida de Cristo. E normalmente pode ser a partir de um livro. Então, por exemplo, um livro que eu gosto muito, realmente mais me toca, e cada um escolha também, como dica concreta, algo que seja mais próximo do seu próprio gosto. Então, eu gosto muito dos escritos de São Francisco. Então, o que São Francisco comentou sobre a paixão de Cristo, né? Eu gosto muito de São João Crisóstomo, São João da Cruz, São José Maria Escrivá, né? Quer dizer, cada um possa tentar eleger, ou se não tem uma experiência concreta, pode fazer até uma busca simples, né? E fazer uma experiência, né, com algum desses autores que possam facilitar essa sua interação, essa sua inserção dentro da cena que você vai contemplar. Mas também para a gente fazer esse exercício. Isso já mudaria, talvez, quiçá, o nosso aproveitamento da Semana Santa, desses 3 dias que vão anteceder a Páscoa, né? Então, o dia de quinta-feira, né? E lembrar que, de certa forma, a tradição dos feriados religiosos no Brasil, a despeito da quinta-feira não ser oficialmente feriado, acabou sendo um feriado escolar, né? É muito comum acontecer, de modo que as próprias cerimônias que acontecem esse ano estão suspensas, em boa medida, em vários lugares, alguns já vai acontecer também, né, de uma forma um pouco mais contida. De toda forma, levavam a que o dia ficasse por conta disso, né? Uma preparação para estar numa cerimônia que é longa, que demanda um preparo, inclusive. Mas, novamente, mais do que estar em corpo presente, é importante estar com a alma presente nesse local. E cada um agora, por conta própria, em casa, né, a ideia de a gente falar um pouquinho hoje sobre isso, é como colocar-se realmente melhor preparado para vivenciar essa experiência, tá? Nesse contexto mesmo, né? Então, nós não vamos ter cerimônias, especificamente, né? Pouquíssimo a gente vai ter a cerimônia, né? Mas a gente tem essa oportunidade de viver de outra forma, e Deus permitiu. Então, sempre lembrar disso. Tudo que acontece agora, Deus permitiu. Então, tem graças concretas para o nosso aproveitamento, para o nosso crescimento, né? Para que a gente possa se aproximar mais do nosso Senhor, crescendo amizade com Ele nesse contexto. Bom, então, o livro que eu falei que eu gosto muito, por exemplo, esse aqui, né? O Sinal da Cruz. Por que me acho atraente esse livro? De certa forma, se eu for contemplar as cenas que a gente propôs aqui a examinar, né, parte delas vai estar aqui também, né? Porque é um autor em que ele coloca, o Juan Luis Lordo, gosto muito dele, é quadrante o livro, né, ele acaba colocando o quê? Ele coloca como se fosse dentro da cena, você, né, e ao mesmo tempo ele faz com que haja ele coloca uma prosa, ele coloca dentro da cena de Jesus Cristo, com aspectos, você reconhece na tua própria vida, né, aspectos da vida de Cristo, durante a paixão, durante a Via Sacra, né, e considerações em geral sobre o mundo em que a gente está vivendo. Então ele trabalha com a dinâmica de olhar, né, para o mundo que eu vivo, o que aconteceu com Cristo e minha própria vida interior. Vai mesclando isso em cada estação da Via Sacra, né? Então, por exemplo, é muito bem que ele fala do Sirineus. Sirineu é um homem que vai ajudar Cristo a carregar a cruz por ordem dos soldados romanos. Está passando por ali, voltando para a casa dele. Cristo está muito cansado de carregar a cruz e diz aos romanos, né, que deve, né, que ele deve fazer carregar um momento, né? Mas é interessante o que ele comenta aqui, que na verdade, de certa forma, Cristo é o Sirineu conosco. E nos ajuda a carregar a nossa cruz, as nossas misérias, né? Então, é uma perspectiva que a gente não passa para pensar, né? E acontece isso, né? E aquele homem que parecia fazer algo para Cristo, de rigor, era Cristo que fazia para ele. Então, quem se aproxima do Senhor para carregar a cruz com ele, na verdade, mais que ajudá-lo, recebe uma ajuda, recebe esse influxo da graça, que acaba acontecendo. Bom, vamos pensar agora um pouquinho nas outras cenas, e ao pensar nessas 7 cenas, a gente vai imaginar um pouquinho como é que a gente pode exercitar-se mais espiritualmente, né, em cada uma delas, e aproveitar melhor essa Semana Santa. Então, a gente fala da instituição da Eucaristia, que é da quinta-feira. A quinta-feira é um dia muito denso em acontecimentos. Tá? A gente sabe que ali tem toda a oração sacerdotal de Cristo durante a Santa Ceia, que é a oração mais longa narrada de Cristo. Tá? Ele se comunica com o Pai, e comunica também ele com os apóstolos. Então, é uma oração imensa, né, que ali acontece. Então, São João é quem relata mais o conteúdo dessa oração. São quase 3 capítulos de São João. Então, também é uma boa ocasião, quem quiser, para ler. Capítulos 14, 15, 16 de João, vai encontrar a narrativa da Santa Ceia. E acontece muita coisa ali. Nós tínhamos falado tem a sua oração sacerdotal ali, acontece também, né? Ele vai ter toda a questão do serviço. Vamos notar que nós tínhamos falado várias vezes para o Pai, chama o Pai várias vezes, se refere ao Pai.
né? Refere com muito carinho, também no caso aos apóstolos, chama-os de filhinhos a certa altura no diálogo também. Então, às vezes, colocar-se diante dessa cena já é um diferencial. Vai ler e meditar com esses cuidados, né? Recolhimento, o silêncio, a imaginação, deter-se. E aí colocar uma virtude que São Tomás de Aquino chama de estudiosidade. Acho que é importante também isso, né? Mas como eu falava, se eu me preparo profissionalmente para me aperfeiçoar, e me dedico a assimilar um conteúdo novo para minha habilitação profissional, é comum que eu ouça, que eu queira repetir a ideia, e queira gravar uma ideia e anotar coisas para poder fixar melhor. Então, essa mesma estratégia vale para a vida espiritual. É tratar intelectualmente a vida espiritual, né, como algo que merece essa atenção, essa dedicação, né? Esse tipo de estudo. Isso realmente faz com que a nossa cabeça consiga potencializar as conexões de ideias e as percepções. E ao fazê-lo, portanto, eu estou aqui, eu estou dando voz para o Espírito Santo atuar na minha alma. E mais à vontade, porque já comecei a trabalhar intelectualmente, então Deus opera, com a sua graça, né, essas conexões que eu dizia antes, né, de modo mais fácil, mais fluido. Então vale a pena colocar o nosso esforço. A palavra sobrenatural traz a ideia de que o sobrenatural conta com o natural. Então, por isso, essa preparação. Que há o risco, muitas vezes, das pessoas na parte espiritual julgarem que basta deixar que o sentimento as conduza. Não foi só o sentimento que fosse movido pelo Espírito Santo. Não é. A inteligência é movida à vontade também. Agora, a inteligência à vontade, né, para quem já parece que eu falava sobre São José, na oração de São José, então eu já coloco as minhas potências interiores para captar, né, aquilo que Deus já disse expressamente, né, e a minha vontade para agir conforme aquilo que Ele mandou, eu já estou me preparando, me predispondo, já estou acatando graças concretas que estão à minha disposição. E nesse contexto, as graças que sucederiam a essas outras na fila poderão ser absorvidas, assimiladas pela minha própria conduta, pela minha própria vida, né? Então é mais ou menos isso. Se eu vou para o princípio de experiência espiritual, de exercício espiritual, meditar um texto, né, ou fazer oração, né, mas me coloco lá, esperando o sentimento que venha, eu não estou preparado. Como se fosse correção silvestre, do nada, só um sentimento. Não, você se prepara. Eu vou para um curso sem levar nada para anotar, nada. Não, você se prepara. Você pensa, você lê, você predispõe a tua inteligência, a tua vontade também. Aqui, igualmente. Tá? Então, a gente que às vezes se afasta um pouquinho dessa ideia de que a vida espiritual é uma vida de fluxos de sentimentos. Não. É uma vida de dedicação, de empenho. Né? Jesus Cristo tem um plano a cumprir. Então, tudo que sucede, né, na quinta-feira santa, na sexta-feira, está planejado. Então, desde a Eucaristia até a morte de Cristo na cruz. São 7 pontos que a gente vai ver um pouquinho aqui. Então, Eucaristia, está tudo planejado. Tudo que nós tínhamos falado está pensado. Há um contexto. Não foi um acidente emocional. Portanto, está pensado para que você hoje leia, medite, se comunique com o nosso Senhor e, a partir disso, tire para a sua própria vida uma série de consequências espirituais. Parte delas, você já sabe mais ou menos por onde é que vai se encaminhar. Isso faz parte da nossa vida também, não é? Eu dizia também naquela oração sobre São José, naquela ocasião, que tem isso, né? Eu já sei coisas que Deus quer que eu faça que eu não tenho feito. Então eu posso chegar com exercícios de propósito na oração semi-pronto, não é? E reconhecê-los até. Então por isso que é bom anotar também. Porque se eu não anoto, e não trato a vida espiritual dessa forma, um pouco mais de método, digamos assim, um pouco mais de estudiosidade, eu tenho o risco de sempre voltar para a oração e voltar para as mesmas coisas e nunca avançar. Né? Porque não estou dando a devida atenção para isso. Então, vamos pensar na Eucaristia. Então, lembre disso. Cada parte da narrativa que vai se ler, né, se leria também nas cerimônias, que a gente vai ler no Evangelho, cada um por conta depois, né, ela está pensada por Jesus Cristo. Então, a Eucaristia, né, ele escolhe o local onde vai acontecer. É interessante notar isso, né? Ele fala que é o procedimento. Fala que o apóstolo vai até lá, você vai encontrar uma pessoa com uma bilha, uma jarra, buscai-a, diz que é o mestre que manda saber o local. O cenáculo foi pensado para isso, a pessoa prepara o local. Né? E depois, há todo um ritual que ele vai seguir, e segue também o ritual da passagem do povo judeu, né? Voltando para Israel, né? Saindo do Egito, né? A Páscoa mesmo dos judeus. Então, há uma série de procedimentos. Então, às vezes, só a gente pensar, a palavra Páscoa quer dizer passagem. E essa quinta-feira santa vai também reviver essa experiência da passagem do povo, da escravidão para a liberdade. E essa passagem para a liberdade, que a gente nota no nosso caso também, é uma passagem que não é fácil. São 40 anos. É dura.
Então, também não posso pensar que a nossa mudança pessoal, da nossa condição de escravos do pecado para uma condição da divindade e da santidade, que é a nossa meta final, vai ser algo fácil, vai ser algo duro, vai durar muito tempo. Tá? E nosso Senhor, nessa relação com o povo judeu, ele tem essa dimensão, que ele está muito próximo, ele parece que se distancia, parece muito terno, mas muito duro, né? Essa pedagogia divina. Então, claro, ao meditar nesse contexto, ao, digamos assim, voltar até o texto do Deuteronômio, que é onde está a narrativa desses episódios, a gente pode também entender, né? Nosso Senhor, de certa forma, vai fazer com os apóstolos também, né, com eles. Mas aí, claro, então ele vai vivenciar com eles essa experiência da Páscoa, da passagem. Né? Ardentemente desejo comer essa Páscoa convosco. Teologicamente se fala que Nosso Senhor, né, que bastaria estar num canto de São Tomás de Aquino, Adoro-te Devote, bastaria uma gotinha de sangue de Cristo para redimir a humanidade inteira. O Senhor vai derramar todo o sangue dele na cruz, até ficar sangue e água. Né? Mas é interessante notar que a Santa Ceia, ela como que antecipa, né, o sacrifício da cruz. Então, realmente é um sacrifício, né? Uma morte de Cristo ali incruenta, não é um derramamento de sangue fisicamente falando, né? Mas é uma morte efetiva. Então, há uma conexão total entre a quinta-feira e a sexta-feira, no caso aí. Então, sim, a gente falava aqui da generosidade. Se uma gotinha seria suficiente, Nosso Senhor vai se preparar para derramar todo o sangue dele. Né? Isso vai acontecer. E vai instituir a Eucaristia nesse dia. Então, além dele redimir a humanidade, vai colocar-se presente no nosso cotidiano. O Papa João Paulo II, quando completava aniversário, né, do seu pontificado, fez uma carta, né, uma encíclica, né, sobre Eclésia da Eucaristia, na qual ele fala que o fundamento da essência da igreja é a Eucaristia. Então é muito rico, muito forte tudo isso. Né? Pensar que não vem somente uma graça, senão a própria fonte do sacramento se torna presente, o próprio Cristo. Né? E é ele que vai, a partir dessa presença dele na Santa Missa, que é o sacrifício da cruz, novamente repetindo, né, reverberar, né, toda a redenção para toda a humanidade. Então, cada um de nós podia pensar também nisso. Né? Então, vamos meditar nessa cena, eu vou olhá-la, que amanhã é o dia, o aniversário dela. A Liturgia Católica nos conecta, portanto, de um modo muito especial nessa quinta-feira a esse episódio. Então, eu posso realmente pegar texto que posso me ajudar a meditar no que é a Eucaristia. Né? Notar esse excesso de generosidade do Nosso Senhor, que se coloca presente, coloca vulnerável nas mãos dos homens, né? Se torna atualizado. Né? É interessante, porque aí, teologicamente, os cristãos repetem, né, dizem sempre, que é a próprio corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Se fala essas 4 palavras, corpo, sangue, alma e divindade, que está na Eucaristia, para afirmar a presença real do Nosso Senhor, misteriosa, miraculosa e real. Né? Então é um momento para a gente agradecer muito isso daí. É interessante pensar, se conta de uma história também, de um cidadão que era judeu, e que ao ouvir a narrativa, né, que está acontecendo na Eucaristia, teria perguntado a uns católicos que falavam para ele o que era a Eucaristia. Mas você acredita que Cristo está presente aí? Sim, Cristo está presente aí, diz a nossa fé. E que ele morreu por vocês? Morreu por vocês. Olha, se eu acreditasse nisso, eu comungava todo dia. Quer dizer, também a gente pode perceber, e é uma ocasião boa, ter a consciência clara, que por mais que a gente até entenda uma ideia, a nossa conduta não condiz ainda com a grandeza que a ideia traz. E com matéria de fé, eu posso diferenciar 2 situações. A fé enquanto crença no conjunto de valores, de afirmações sobre algo, e a fé enquanto virtude, enquanto vivência, enquanto assimilação existencial, vamos chamar assim, né, a parte daquela verdade. Então, muita gente fala, eu tenho fé, eu acredito, mas ela não vive efetivamente segundo essa fé. Como falava esse judeu, se eu acreditasse no que você está dizendo, eu iria à missa todo dia, comungaria todo dia. Né? Então, de repente, notar um pouco essa. Nosso Senhor teve essa generosidade de colocar-se à disposição, colocar-se presente, vulnerável. Há sacrilégio que se comete no mundo inteiro, infelizmente, é um risco. A igreja faz tudo para evitar, mas ainda assim a maldade humana consegue, às vezes, superar essa capacidade de cuidado, né? Com relação à hóstia consagrada e tudo coisa. Tanto esse sacrilégio do ponto de vista formal externo, quanto interno, que se aproximam da Eucaristia sem estarem preparados e habilitados para tanto, e acabam comungando. Como é um sacrilégio, né? Tem que lembrar disso também. Então, não é só aquilo que é ostensivamente contrário, né, pela atitude em si da pessoa, mas tem uma série de contrariedades por atos internos, que já podem acabar acontecendo. De toda forma, notar a verdade de Cristo. E se aproximar assim. E aí eu fui dizer, então eu me aproximo dessa cena, contemplo, o Senhor me faz mais generoso.
Me faça corresponder à altura da tua generosidade. Me faz entender melhor a Eucaristia. Me coloca numa posição tal que eu possa, a partir dessa Semana Santa, a partir dessa Quinta-feira Santa, ter uma conversão total para a Eucaristia. E pedir mesmo, né? E anotar, rezar, pedir. Então, sempre vale a pena sempre pedir a Nosso Senhor a graça, a maior devoção, né, a tudo que se refere a Ele. Então, claro, aí eu posso notar essa generosidade de Cristo, porque eu não precisava fazer tudo isso. A oração no horto. Termina a Santa Ceia, todos em direção ao horto, das oliveiras, e ali Nosso Senhor pede que 3 se afastem com Ele dos outros 8. Na verdade, aqui, porque o Judas não está mais presente nessa oração. Então, estão 11 apóstolos Nosso Senhor. E é Pedro, Tiago e João, que é o mais próximo dele. E a gente sabe da situação, eles estão meio que sonolentos. E Cristo vai para a oração no horto. Por que eu coloquei a fidelidade? Por quê? Porque o que Cristo vai fazer nessa oração? E, novamente, a gente entender com a maturidade espiritual, que o tempo tem que nos trazer, a formação também, que na nossa vida, a oração, novamente, não é aquele momento de êxtase, de sensação agradável. Senão, é um trabalho. A oração é trabalho nessa relação com Deus para conectar-se à vontade dele e aderir, né, melhormente, falando até, né, aderir àquilo que ele dispôs, que realmente não vai nos fazer bem, não vai ser felizes. Então, Cristo vai lá, a gente sabe qual que é o conteúdo dessa oração. Né? Afasta de mim esse cálice. A dimensão humana sente o peso, sente a dor. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E nesse transe de luta que há, né, para ajustar a vontade de Cristo à vontade do Pai. Então, a gente pode observar e pensar, a minha oração mental é assim? Eu vou lá para ajustar a minha vontade, para ser mais fiel, portanto, ao querer de Deus para a minha pessoa? Amanhã é um dia para celebrar isso também, para lembrar disso e pedir isso. Não fazem assim. E muitas vezes, novamente, eu acabo fugindo da obediência e eu até tento, de certa forma, levantar uma voz interior maior, mais alta, que é a voz de Cristo, que é a voz do Pai, para poder tentar fazer calar, né, aquela voz que na minha consciência me propõe algo a mais. Tá? E, novamente, Nosso Senhor propõe algo a mais, que muitas vezes vai nos custar. Então, notar aí, a gente vai partir logo mais para a ideia da flagelação, né, daqui a pouquinho também, porque é um âmbito de vencimento. Então, a fidelidade aqui está vinculada à ideia da obediência. Né? Então, eu fazendo se examinar. A minha oração mental, quando eu falo Nosso Senhor, eu busco realmente obedecer. A palavra obedecer vem de ob audire, que é escutar. Colocar-se a escutar. Se fala muito hoje na parte de mediação no direito, né, desse dom, né, da escuta, saber ouvir, colocar-se à disposição da escuta. E, às vezes eu posso não fazer isso na oração. Eu falava do São José na outra ocasião também, lembrava isso, né? Que só pelo fato de saber várias coisas que Deus queria que eu fizesse e eu não faço, já é um modo de eu não me colocar à disposição para escutar, porque eu estou exatamente ficando a minha conduta, digamos assim, surdo ao que eu já sabia que o Senhor pediu para mim. Né? Mas, normalmente, a nossa fraqueza, é bom eu ter claro, como é que na minha vida, muitas vezes, eu vou fugindo de escutar o que Deus me pede. Com as coisas concretas, eu sabia que Ele já me pedia, e eu vou para a oração e nem sequer toco no assunto. Quando o Senhor fosse para a oração no horto, nem falasse da cruz. Não vou falar, nem pensa nisso. Não, vou falar desse assunto mesmo, é o principal. É onde pega a coisa. Nossa vida também. Né? Então tem que saber fazer um pouco isso. Né? E, novamente, é uma tarefa, hein? É um trabalho a oração nesse sentido. Eu me aproximo também na quinta-feira, da oração no horto, para notar, né, essa situação concreta. Dali, quem sabe que Nosso Senhor vai sair da oração, ele vai ser preso, vai ter a condenação, né, diante de Caifás, dos sumos sacerdotes. No filme do Mel Gibson está bem retratado também isso, né, nos facilita também a nossa imaginação, a compor a cena. Nosso Senhor que sofre, que é humilhado, não está falso testemunho, depois vem a condenação, Pilatos manda flagelar primeiro, depois mandará matar Nosso Senhor. Mas essa ideia da flagelação do Senhor, né, fortaleza, né? Também nota o seguinte, né, é curioso que se diz também que a oração do corpo é a mortificação, corporal, no caso, né? Então também Nosso Senhor sofre a flagelação do próprio corpo dele, as dores, né, e vai suportá-las. Né? A fortaleza é virtude cardial. Vinculado dela tem, no caso, a fortaleza também, né, a paciência, a perseverança, a gente fala mais adiante dela também, né, e a paciência leva a essa capacidade de sofrimento, né, essa resistência. Né, eles falam da resiliência, mas no caso, não está isso, né, que muitas vezes realizar a vontade de Deus na prática, depois da oração no horto, vai levar a passar por situações concretas de dor física, inclusive.
A gente vai vivenciar na sexta-feira da paixão, de modo especial, a penitência na Igreja Católica, o grande dia da penitência, né? A gente faz a abstinência e o jejum. Né? Então não comemos carne e ao mesmo tempo comemos muito pouco. Lembrando que esse jejum significa o quê? Né? De modo técnico falando, né? Uma refeição normal e outras duas frugais, leves, bem leves. Né? E cada um eleja qual que seria frugal e qual que vão ser as refeições leves nesse dia. Né? Mas, de toda forma, é que o corpo participe. Né? Lembrar que o nosso corpo também participa do pecado. Então, essa questão de participar da penitência também acaba sendo algo bom. E é interessante pensar o seguinte, a mortificação para o cristão, eu falo mortificação e penitência, né? Também a gente pode meditar na quinta-feira, na sexta-feira da paixão especialmente, né? E pedir ao Senhor que nos dê esse apreço por esse desprendimento do próprio corpo, né? E dos próprios gostos. Porque muitas vezes isso faz com que a gente fique estacionados na vida interior e não consigamos avançar, né, espiritualmente. Lembrar que a mortificação, no caso, né, é o que nos fará livres. Né? O Senhor fala, quem diz, meu discípulo negue-se a si mesmo na sua cruz e me siga. Essa frase de Cristo antecipa o que vai acontecer na sexta-feira da paixão. Então, o Senhor vai dando deixas. Imagina os apóstolos ouvindo isso. Pegue a sua cruz e me siga. Muito antes de acontecer o fato. A cabeça não estava claro o que era. Só vai se compreender melhor depois. Nós já antevê o que vai acontecer. Né? Mas, de certa forma, vai propor isso. Né? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua alma, perdê-la. E de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele vai propondo esse desprendimento várias vezes, nosso Senhor. Desprende-se da sua vida. E leva até nisso, a questão física. Né? Porque muitas vezes a nossa fé vai nos demandar um tipo de atitude física, corporal, de fidelidade à vontade divina, que vai nos custar. É por isso que os santos falam muitas vezes que é importante, inclusive, mortificar o próprio corpo. O que é mortificar o corpo? É que haja, em razão do descontrole causado pelo pecado original, em que a nossa sensibilidade fica muitas vezes se sobrepondo a essa racionalidade iluminada pela fé, que mostra que é verdadeiro, que é bom. Né? E São Paulo fala, não faço bem que quero, senão mal que não quero. Ou seja, quem virar desse corpo de morte, fala São Paulo, então nós também experimentamos isso. Então a mortificação corporal acaba sendo um exercício, uma oração do próprio corpo, para dignificar a própria dimensão da sensibilidade. E é bom a gente meditar, falar da estudiosidade, e entender, não fugir de aprofundar na bondade da mortificação e da penitência para a nossa vida. Porque quanto mais eu me convencer que realmente ela é boa, mais fácil será que eu possa aderir a uma conduta correspondente a ela. Enquanto eu fico na nebulosidade, não medito, não aprofundo, então por isso, ao notar Cristo sendo flagelado, nós tínhamos assumir e falar, olha, eu faço isso por você e por amor. Não faço isso por prazer. Porque enquanto nós, no nosso caso, o nosso corpo precisa de algum tipo de controle, algum tipo de penitência, de Cristo não. Mas ele quis passar por isso, vem, me acompanha, estou contigo, estou convosco até o fim dos tempos. Então, que a gente possa também entender que a nossa vida espiritual do cristão faz parte da cética, a dimensão também, da fortaleza que cresce pela mortificação física. Então, era muito mais comum, talvez, no passado, os católicos fazerem muitas penitências também. Agora, eu não posso pensar que isso saiu, do ponto de vista espiritual, de moda, continua sendo válido, viu, gente? Então, a gente pode buscar também, né, criar alguns hábitos concretos. Eu posso ajustar uma mão à luva a coisas menos, talvez, chamativas. Mortificação na comida, em situações concretas, mas vivê-la também. Né? Então, é um dia também para meditar, na sexta-feira da paixão, olhar para isso, para quais são os meus hábitos em que eu contrario, em que eu, de certa forma, dou ao meu corpo menos do que ele pede. Em que realmente posso prepará-lo espiritualmente, em que eu posso oferecer com penitência. E a penitência tem um caráter, a gente sabe disso, de retificação de um passado mal vivido. A mortificação, enquanto tal, pode ser meramente a questão da recusa às solicitações do corpo, digamos assim, né? Outras coisas lícitas, não são coisas lícitas, mas para poder estar com o espírito se sobrepondo. Já a penitência agrega a esse exercício um caráter de compensação por algo passado. Né? Então, tem esse caráter a mais que entra nela aqui. A gente pode pensar, então, a fortaleza. Aí vem o coração de espinho, nosso Senhor. Por que está associado à humildade, né? No livro Via Sacra, São José Maria fala disso, né? Coração de espinhos. Mas Cristo é rei. Há um deboche de Cristo nisso, pelos soldados. Há um deboche. Vamos pensar, né, que nosso Senhor, nesse caso, aceita a humilhação. É curioso pensar, porque a humilhação também, nesse sentido, acaba sendo um exercício para a humildade. Então, ao invés de receber a coroa do rei autêntico, recebe a coroação de espinhos. E, entre as várias perspectivas que posso me aproximar dessa cena, né, na humildade de Cristo,
que acata aquilo que acontece com ele, essa humilhação, né? Lembra que se fala que os soldados também cuspiam em Cristo, né? Zombavam de Cristo. Então é coroar e zombava dele, fazendo sinais como se ele fosse um rei, né? Mas ridicularizando a posição dele. Enquanto é nosso orgulho, alguém fala algo, a gente acha que fala de propósito, a gente já fica incomodado, fica chateado, fez de propósito, tá, só para me incomodar, e sai de si, e fica julgando aquela pessoa, né? Olha para essa cena. Quando você olhar para essa cena na sexta-feira, para Cristo, sofrendo dessa forma e acatando com humildade, com simplicidade, pede para ele a mansidão e a humildade dele. Né? Aproveitar a situação. E tantas vezes que você acabou se exaltando por orgulho, por vaidade, então tem uma penitência embutida nesse ato também de aceitação, da humilhação, que acaba retificando a minha própria conduta interior. Por tantas vezes que eu não aceitei, né, colocar-me numa posição talvez mais simples, né, diante de algo, né, e ao contrário, me deixei exaltar. Então, também pensar, novamente, aí você pode meditar esse problema dessa cena, tomar nota de ideias concretas. Onde me falta humildade? Né? Que coisas a vaidade, então, essa autocomplacência, fiz algo, ficou bom, ficou um flashback, replay. Vou me exaltando, me colocando lá em cima. E esqueço de agradecer a Deus, esqueço de referir isso, né, a uma obra da graça divina, fico me exaltando a mim mesmo. Né? A cruz às costas, outra cena concreta. No próximo aproximar será várias consequências para a vida espiritual também. Né? Eu falava aqui da perseverança, né? Quer dizer, nosso Senhor cai 3 vezes, levanta. Nessa trajetória, Maria se aproxima e estimula Cristo. As tantas mulheres tentam consolá-lo e ele que as consola. Né? Depois tem o Cirineu, que a gente falava dele, que ajuda a carregar parte da cruz. Cristo vai até o fim, vai carregando. Né? E quando vão já colocá-lo na cruz, ainda tentam dar um narcótico, que é uma mistura de vinho com fel, e servia como uma anestesia. Cristo não toma porque ele quer viver plenamente aquela entrega também. Né? Então, essa perseverança, que é essa resistência prolongada no tempo para viver um propósito concreto que foi estabelecido. Como é que a minha vida é assim? Eu sou uma pessoa perseverante? Notar, e sempre que eu falar, cada cena dessa, Senhor, me faz perseverante. Como tu. Eu posso me colocar. E eu posso, novamente, olhar essas cenas da vida de Cristo em oração concreta, de meia hora, de 20 minutos, cada um veja como vai administrar, né? Mas pensar que nesse dia, na quinta-feira, na sexta-feira, por uma questão da vontade divina, e muitas graças que vêm pela nossa mãe Igreja Católica, que nos chega por essa situação da Semana Santa. Então são dias especiais realmente para pedir muito, para meditar, né? A gente vai estar realmente sob uma atmosfera espiritual diferenciada. Essa é a questão da fé na liturgia católica, né? Que nos transporta de modo especial. Então está chovendo graças, né? Para que a gente possa realmente aproveitar essas ocasiões para isso, né? E aí, a gente pensava depois, no caso, a ordem das últimas palavras. Cristo tem as palavras de Cristo na cruz, tem várias obras sobre isso. É uma sequência pensada. Nós está cumprindo um plano concreto estabelecido. Então, uma palavra atrás da outra, uma atrás da outra. Eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, essa entrega, né? Meu pai, porque me abandonaste, está na Via Sacra. Quem tem a Via Sacra São José Maria, pode entrar também no site, escrever works.org, pegar a Via Sacra e vai estar lá, né? As cenas também descritas, e outros autores espirituais, já desde o começo do cristianismo, narram essas cenas também, fora o próprio Evangelho. Né? Então, aproveitar e ver isso daí. Né? Mas as palavras de Cristo na cruz. A obra da são as palavras de Cristo na cruz. Maravilhoso. Aí notar isso, que é uma sequência. Nós temos que estar desprendido de si, está sofrendo. A gente falava na semana passada, né? Cristo vai para a asfixia. Vocês imaginam a dureza, a dificuldade que é falar na cruz com falta de ar. Mas ele fala porque é um plano a ser cumprido. E a última palavra que na cruz qualquer, tudo está consumado. Tudo está consumado. Quer dizer, cumprir. E expira. Então, a gente vê também essa questão. E claro, falar consumação da salvação é amor, né? Porque nosso Senhor morre, dá vida por amor. Né? É interessante pensar que ele teria morrido com uma certa ansiedade, entre aspas, vamos chamar assim, positiva, para voltar, para ressuscitar. Para abraçar as pessoas e falar, acabou, deu certo, agora sim, são filhos de Deus. Se consumou. Esse amor que levou Cristo à cruz. E na cruz todas essas palavras são de amor e de afeto sereno e forte. Assim fala São José Maria. Então está aqui tudo por amor. Essa conexão, né? Esse mistério. Então também tem que, talvez, ao meditar na morte de Cristo na cruz, lembrar que a morte está necessariamente vinculada ao que? A ressurreição.
Tanto que eu falava antes sobre a penitência e modificação, tem a ver com isso. A penitência e modificação é preparação do quê? Da ressurreição. Do quê? Do melhor de nós, da santidade na nossa vida. Então a gente tem que meditar, agradecer a Deus dessa morte, e pensar na própria morte também, que é necessária para entrar na vida eterna. Então, amar a morte por isso, porque sem ela eu não vou para a vida eterna. E faz parte, ela está no meio do caminho. Eu tenho que passar por ela para chegar do outro lado, nossa própria morte. Então, Cristo ao morrer também dá um exemplo de como morrer. Né? Então, tem outra perspectiva para a gente meditar, para tirar consequências. Então, claro, se eu me coloco numa Semana Santa, nesses 2 dias especialmente, na quinta e na sexta, no sábado, e quem está falando com a senhora também, né? Nossa Senhora está ausente, e Maria que cuida, vai como que a partir dela que vai a igreja se reunir, os apóstolos vão se reunir. Isso vai até Maria, no sábado de aleluia, buscar ela também. Né? Mas é a preparação para o mundo da ressurreição, tudo isso. Então, nunca perder esse foco. Né? Toda essa tragédia que vai acontecer na quinta-feira, na sexta-feira, enquanto a dor que vai se unir à vida de Cristo, à nossa vida, ela está envolvida, digamos assim, em amor, em muito amor. Na Eucaristia, que vai acontecer na quinta-feira, depois, né, toda a questão do lava-pés, o amor que se desdobra, que se lança, depois que ele assume tudo para pagar nossa dívida na cruz, a dor, depois é o envio da ressurreição. É todo um projeto de amor. Então, na nossa vida, também para encerrar essa reflexão, notar isso, né? A gente vai meditar mesmo, vai ver na sexta-feira da paixão a penitência, vamos ver, mas tudo isso é dentro de uma atmosfera plena de amor, né? De algo maior. Eu gosto de imaginar, para falar sobre isso, quando eu penso nos mistérios do Rosário, temos 200 Ave Marias, né? Temos aí 20 mistérios. E a ideia que eu faço para a gente poder captar isso do cristianismo é que, assim, a nossa religião católica é um sentido de alegria. Né? Quer dizer, a própria cruz, na nossa vida, é algo que está presente, mas é como se fosse um sal que tempera, que fortalece o sabor das outras coisas. Mas é algo muito pequeno, proporcionalmente falando. Né? E aí vamos começar nos 20 mistérios. Né? Os mistérios, primeiro, são mistérios gozosos. Né? Nascimento de Cristo, né? A anunciação a Maria, né? Até a vida, a infância espiritual, a vida oculta de Cristo. Então, uma margem aí, mais ou menos, vamos pensar, quase 30 anos de duração. E chamam mistérios gozosos, de alegria. Depois vem o quê? Os mistérios luminosos, a vida pública de Cristo, 3 anos. Depois vem os mistérios dolorosos, dá um pouco mais de 24 horas. Se colocar aí até a ressurreição, esticando, 3 dias. Depois vem os gloriosos, que é de ressurreição até hoje. E vai até o fim dos tempos, os gloriosos. Então, dentro de uma lógica, se fosse pensar, né? Então, a participação desses momentos mais dolorosos na vida do cristão, ela é pequena, então não vamos exagerar, né? Mas ela é real, é presente, é necessária. Então, contemplar também que muita gente acaba fazendo uma tragédia, em certas situações de sofrimento, que são coisas rápidas e passageiras, de certa forma. Algumas pessoas Cristo convoca para participar um pouco mais da cruz. Mas, em geral, os católicos, cristãos, participam nessa proporção de falar dos mistérios do texto, do Rosário. Né? Então, claro, há momentos de dor, faz parte da nossa vida, chega a Cristo, a ocasião de identificar-se com ele na cruz, né? Mas agradecer, portanto, essas situações. Né? Então, mudar, virar uma chave, no caso. Né? E por isso, porque todo o contexto da cruz de Cristo é meio. Para quê? Para a ressurreição, que é o principal. Né? Não é curioso também, na própria liturgia católica, a quaresma 40 dias. Tempo pascal 50. É mais do que, né? E assim vai. O advento né, depois tem, mas, de certa forma, o conjunto inteiro, a gente notar, né, ainda é da dor na nossa vida, menor do que com muito de prazer e de alegria. Né? O milagre de Cristo, né, em geral, também acontece por aí, para nos facilitar a vida. Né? Bom, então, fechando a ideia um pouco essa, né? Olhar, colocar-se mais próximo do Evangelho, colocar-se mais próximo de Cristo. Cada um pensa em estratégias outras que queira, acompanhar cerimônias que podem estar disponíveis pela internet, coisas do Papa, dos santos, né? Cada um pode montar uma estratégia concreta. Tem, às vezes, na internet até passeios virtuais por Jerusalém, simulando aquela época, né, da primeira Semana Santa. Também, o que facilitar, faça. Mas lembre o seguinte, né, a ideia que havia também do feriado de sexta-feira não é só por causa do jejum, também é, mas não só, é para realmente entrar na atmosfera. E é um feriado ainda nacional. Então vamos pensar que a medicação de tempo, portanto, né, que ela seja ajustada à realidade da criação do feriado. Ele é um feriado, né, com domingos de festas, falando no mandamento, ou de capacidade espiritual. Aproveita para isso.
Então, ao invés de usar esse feriado, eu vou arrumar meu quarto. Pode até fazê-lo, mas cuidado. Não desperdiçar as graças que vêm do céu, vem da Igreja Católica, nesses dias, para a gente poder realmente avançar com Cristo nos mistérios da nossa fé. Né? E aproveitar, então, portanto, para vivenciar muito isso. Né? Acho que essa dica aí, né, um pouco para a gente... Mas fazer questão de pensar, realmente pode ser e será a melhor Semana Santa da minha vida. Depende da gente só. Preparar-se melhor. A gente vai desfrutar de algo que a gente nunca desfrutou. Né? E o efeito disso para a nossa vida espiritual, para